empresário trabalhando numa comunidade paroquial, né? Deus, Ele faz a escolha de pessoas fracas justamente para confundir e para envergonhar aquelas pessoas que são sábias. E aí é que está. É Deus quem faz a escolha. A escolha pertence a Ele. E a escolha de Deus causa confusão na nossa cabeça. Nós estamos num mundo tão competitivo que nós preferimos assim, né? Se eu for escolher alguém para estar comigo, eu quero escolher alguém bom. E aí Deus faz assim, eu não. Eu quero escolher quem eu quero. Ele não faz esse julgamento, eu quero escolher os melhores para estar comigo. Ele escolhe quem Ele quer. Ele não põe esse critério, né? Então, da maioria das vezes, Deus escolhe aqueles que não têm nome, aqueles que não têm prestígio, aqueles que para este mundo não significam nada. Hoje em dia, por exemplo, dificilmente uma empresa contrata uma pessoa sem estudo. Mas Deus chama uma pessoa sem estudo para participar do reino. E por quantas vezes eu não vi assim, situações dessa forma, de pessoas sábias, que cultivaram muitas sabedorias nesse mundo, que por causa de se afastarem da vida de comunidade, porque é sempre assim, né? Quanto mais conhecimento e sabedoria nós temos, a gente menos capacidade para conviver com as pessoas a gente acaba tendo também, né? A sabedoria humana, estou dizendo. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa que sabe muito entra em colapso, fica desesperada porque não é protegida na emoção. E por quantas vezes eu já não vi isso? Aquela pessoa que se distanciou, de repente na comunidade, ouvindo o conselho de uma pessoa que não teve nenhum estudo, mas que teve uma bela experiência de Deus porque confiou em Deus. Deus confunde as pessoas, né? E se você deseja gloriar-se, conforme diz a carta aos Coríntios, São Paulo dá uma dica. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, dê glórias a Deus por aquilo que você é. Dê glórias a Deus pela sua condição. Agora, o que mais importante hoje na nossa reflexão está centrado no Evangelho, não tenha dúvidas nenhuma. E o que é oferecido no Sermão da Montanha, o que nós acabamos de ouvir, ainda não foi compreendido entre nós. O Sermão da Montanha é um tesouro que existe dentro da igreja. São palavras de Jesus de longo alcance, mas que nós ainda não temos a capacidade de compreendê-las no seu conteúdo. Vamos partir do seguinte pressuposto. Em nossas relações com o próximo, infelizmente, nós sempre queremos esconder os nossos defeitos sob o pretexto de que nós estamos bem. E sempre é assim. Nós encontramos um amigo para demonstrar para o amigo que a nossa vida obteve sucesso, a gente sempre conta alguma vantagem. Nós podemos estar arrebentados dentro de nós, mas a gente acaba contando sempre alguma coisinha para dizer que nós estamos bem. Nós gostamos às vezes de fazer isso. Na nossa casa, observem bem, da maioria das vezes nós corrigimos as pessoas para elas não se apresentarem fracas no convívio social. E é assim, às vezes corrigimos os nossos filhos simplesmente por causa disso. Os nossos vizinhos não podem ficar achando que os nossos filhos são ruins, que os nossos filhos não são obedientes. Eles têm que achar que os nossos filhos são certinhos. A gente sempre corrige as pessoas para estar bem no convívio social. Conclusão dessa situação, em vez de nós sermos felizes, nós sofremos internamente dramas para manter as aparências. É uma realidade. E aí, Jesus nos ensina ao contrário nas bem-aventuranças. Jesus nos ensina que nós só seremos felizes se nós não escondermos quem de fato nós somos. Aí está o segredo de toda felicidade.
E olha interessante as palavras de Jesus. Os pobres no espírito serão herdeiros do céu. Ou seja, os pobres no espírito são aqueles que nunca se colocarão como pessoas imprescindíveis para esse mundo, que nunca tomarão o lugar de Deus. Quem não se preocupa em ser reconhecido, quem não se preocupa em ter poder, esse será herdeiro do reino dos céus. E qual que é a mentalidade social hoje em dia? Eu preciso ser reconhecido. É gostoso receber aplausos. É gostoso estar em evidência. Tudo isso não passa de ilusão. A segunda bem-aventurança. As lágrimas são sinais da riqueza de um coração. É bonito quando nós percebemos que uma pessoa, ela se emociona quando o outro está feliz. Que ela fica chocada com as tristezas que acontecem no mundo. Que ela chora sentindo saudade de alguém que ama, que se foi. Agora, aqueles que são capazes de chorar serão consolados. Mas muitas vezes nós escondemos os nossos sentimentos. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos fortes. Nós mostramos uma realidade que nós engolimos, conforme muita gente diz, de engolir o choro, e a gente não se manifesta enquanto pessoa humana. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar é sinônimo de grandeza no coração quando a gente sente pela situação vivida. A terceira bem-aventurança. Os mansos são aqueles que aceitam conviver com as piores pessoas. Por quê? Porque a pessoa não se sente ofendida com relação às palavras que o outro usa contra ele. Uma pessoa mansa é uma pessoa segura de si. É uma pessoa que tem domínio sobre a situação. Os mansos herdarão a terra. E a gente sabe disso. Uma pessoa madura, que foi provada pelo sofrimento, ela é capaz de conviver com qualquer pessoa. Esse vai herdar a terra. Ela não faz tempestade num copo d'água. Ela não fica sofrendo por uma palavrinha que ouviu. Essa é uma pessoa mansa, segura. Muitos fazem justiças com as próprias mãos. Ultimamente nós vemos nos meios de comunicação o seguinte: se o governo, se a justiça não faz justiça, se aqueles que têm o poder não fazem justiça, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu resolvi a situação. Quantas pessoas acabam não matando por causa disso? Pois bem, muitos dos que fazem justiça com as próprias mãos são as pessoas mais fracas que existem na terra. Porque em vez de usar o dom que Deus nos deu da inteligência para poder construir grandes oportunidades para conscientizar as pessoas, usam da violência, que é um sinônimo de vida primitiva. A violência não é outra coisa a não ser a incapacidade de se pensar numa hora turbulência, numa hora difícil. E aí Jesus diz: felizes aqueles que são famintos, felizes aqueles que têm sede de justiça, porque estes serão saciados. Só quem é misericordioso é capaz de alcançar a misericórdia. Uma pessoa misericordiosa é aquela que provou do perdão de Deus. E o misericordioso é aquela que diz assim: se Deus me perdoou tantas vezes no sacramento da confissão, por que eu não posso perdoar o meu irmão que também precisa? Se eu fui fraco e precisei pedir perdão a Deus, por que eu não posso admitir que a pessoa que me magoou também ela agiu com fraqueza? E eu posso perdoá-la. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Uma outra bem-aventurança belíssima, né? Quem é puro de coração sempre verá a ação de Deus nos acontecimentos desse mundo. E isso é impressionante. Nós, quando assistimos as notícias, nós sempre nós percebemos que os repórteres, que o meio de comunicação, sempre quer procurar os culpados, né? Acontecendo as chuvas,
vocês viram as reportagens, quantas entrevistas à procura de quem cometeu o erro, quem estava com a culpa. E aí, os puros de coração são aquelas pessoas que, em vez de procurar os culpados, diz assim: Deus está contando comigo para que essa situação seja amenizada. Então, em vez de eu procurar culpados, eu vou lá ajudar. Os puros verão a Deus. Os promotores da paz, aquela pessoa que não age com contendas, que não fica falando mal do próximo, que é pacífico, olha o título que Jesus dá: estes serão chamados filhos de Deus. Quem não se lembra de um vô, de uma avó, que toda a família se reúne ao redor, por quê? Porque é uma pessoa pacífica, que não faz o mal a ninguém. Por que essa pessoa tem tanta força de unir a família? E às vezes, quando essa pessoa vem a falecer, a gente acaba dizendo assim: a família dispersou. Porque foi uma pessoa pacífica, porque foi uma pessoa que procurou fazer o bem. Esses serão chamados filhos de Deus. Por fim, aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem por causa do reino dos céus, aqueles que sofrem por causa de Jesus, estes receberão o reino. Tem coisa mais bonita do que as bem-aventuranças que Jesus nos oferece? É tudo aquilo contrário do que nós pensamos hoje. Nós queremos riqueza, nós queremos mostrar o nosso poder, fazendo as coisas acontecerem pelas nossas forças. Nós somos orgulhosos, buscamos o reconhecimento. As bem-aventuranças são os caminhos contrários. Então, nos permitamos sermos pessoas humildes, para que possamos alcançar o prêmio maior, que é Deus. Então vamos agora